Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Nessa aula vamos falar sobre educação do campo, utilizando aí a resolução 2820 de 2015 como referência. Essa resolução, ela institui as diretrizes, né, para a organização da educação básica nas escolas do campo, definindo ainda em seu artigo 1º que as populações do campo são aquelas que produzam suas condições materiais de existência a partir do trabalho. Então, aqui evidencia a questão do trabalho nesse contexto, educação do campo. E a escola do campo é aquela situada na área rural ou aquela que está na zona urbana que atenda predominantemente a população do campo. E a gente tem esses dois conceitos aí relacionados à escola do campo. Já no artigo 3º, que trata especificamente sobre os princípios, e aí o primeiro princípio é respeito à diversidade da educação do campo. No segundo, incentivo à formulação de projetos políticos pedagógicos para escolas do campo, que reforça também aí o parágrafo 1º, que é sobre o respeito, né, a essa diversidade, que também numa proposta político-pedagógica ela deve ser evidenciada, deve reconhecer os aspectos sociais, culturais, econômicos da comunidade, da população a qual aquela escola referencia. E no parágrafo 3º aí fala sobre o desenvolvimento de uma política pública de valorização, né, dos profissionais de educação do campo e remuneração digna, incluindo o reconhecimento de diplomas de licenciatura em educação especial nos editais de concurso público. Aí, já no parágrafo 4º, fala sobre o desenvolvimento de políticas de formação dos profissionais de educação. Essas políticas abrangem não só a formação inicial, mas a formação continuada, que é, de fato, garantir condições concretas, né, de produção e reprodução da vida social no campo, a valorização da identidade da escola do campo, essa identidade que é tão importante, reconhecendo os aspectos socioculturais, as formas específicas de organização de tempo por meio de projetos pedagógicos, os conteúdos curriculares, as metodologias, as necessidades específicas dos educandos, bem como a adequação de um calendário escolar às fases do ciclo agrícola, conforme as condições climáticas e características de cada região. E aí a gente precisa pensar também numa gestão democrática dessas instituições, é isso que o parágrafo 6º fala, né? Por meio de um controle social, sobretudo a qualidade de educação oferecida mediante a efetiva participação das comunidades e dos movimentos sociais e sindicais do campo na definição do modelo de organização pedagógica e de gestão que de fato vai ser democrático. Ok? Já a política de educação do campo, que é destinada à ampliação e à qualificação da oferta de educação do campo às populações do campo, será definida em regime de colaboração entre Estado e municípios, isso que preconiza o artigo 4º, que fala que, no parágrafo 1º, alfabetização e redução das desigualdades educacionais para a população jovem e adulta, reforçando aí, né, a meta 5 e 9 do PNE também, universalização da educação básica conforme a legislação. Então, já ficou muito claro, né, que essa é a faixa etária que é o foco da educação básica de 4 aos 17 anos. Desenvolvimento de políticas que promovam a permanência e a aprendizagem de estudantes em todos os níveis e etapas e modalidades de educação básica. Aí a gente tem o quinto artigo que trata sobre a primeira meta também do PNE, que objetiva o desenvolvimento integral da criança de 0 a 5 anos de idade, que é em regime de colaboração entre as secretarias de Estado e municípios, de forma a garantir o padrão mínimo de qualidade para a educação infantil, certo? Já no ensino fundamental, de 9 anos, que compreende a faixa etária de 6 a 14 anos de idade, deverá ser garantido que 95% da população conclua o ensino fundamental na idade própria. E no parágrafo 2º fala sobre a criação de mecanismos de acompanhamento e monitoramento do acesso e aproveitamento escolar das crianças e adolescentes do campo matriculadas nas escolas públicas de ensino fundamental. Ocorre também que deve acontecer a busca ativa de crianças e adolescentes fora da escola, acionando aí os órgãos competentes nesse sentido, de maneira que nenhuma criança fique fora da escola nessa faixa etária, correto? Bom, em relação ao ensino médio,
que é retratado no artigo 7º, no parágrafo 1º, caberá à Secretaria de Estado de Educação, em regime de colaboração com municípios, assegurar, né, até o final de vigência desse plano, a universalização do ensino médio, né, para a população de 15 a 17 anos de idade. Então, essa é a população, é o público-foco do ensino médio. Claro que a gente tem aí algumas questões que estão em andamento, principalmente naquilo que se refere ao novo ensino médio, o ensino médio em regime integral que está sendo implementado em nossas escolas no território estadual. Então, a gente tem muitas discussões a serem feitas, muitas questões a serem adequadas para atender a essa nova realidade que pode ser algo de fato que precise de maiores investimentos, de maiores discussões e de novas políticas públicas para de fato garantir um padrão de qualidade aceitável e que nenhuma dessas pessoas, né, nenhum desses jovens aí, dessa população de 15 a 17 anos, também fique fora da escola, porque aí, assim como a faixa etária do ensino fundamental, os órgãos competentes podem ser acionados para fazer essa busca ativa aí deles e trazê-los para a escola, ok? A EJA constitui uma modalidade de educação básica, né, que faz presente para toda a população, principalmente a população do campo, que não teve oportunidade de frequentar a idade certa. Essa modalidade ela deve ser ofertada e articulada considerando a qualificação social e profissional, visando a promoção e o desenvolvimento sustentável do campo, atendendo às particularidades dessa realidade, então sempre ali auxiliando para que essa população de fato também adquira não só os conhecimentos propriamente pedagógicos, mas também tenham condições e aprendam algo que possa levar para a vida, para o contexto profissional também, ok? Em relação à educação especial, a gente sabe que é algo que deve ser assegurado em todas as etapas da educação básica, em todas as escolas do campo, e aí a gente já vai falar um pouquinho também aí da LBI, né, que já está em vigência também. Essa LBI, ela assegura, ela comunica e articula com vários dispositivos que fazem parte da legislação educacional que asseguram o direito e a proteção integral da criança, o direito à educação, sobretudo. Então, é um documento de referência para nós nesse contexto. Então, é o público-alvo da educação especial, que são as crianças com deficiência, transtornos globais e altas habilidades de superdotação. Eles devem ter aí assegurado o direito do atendimento educacional especializado. Já no artigo 10º, trata aí sobre anualmente em relação ao período de cadastro escolar, que será feita uma avaliação da demanda da população do campo, e aí ele tem como finalidade verificar as taxas de frequência líquida, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental e médio. Já no artigo 11º, vai caber aí à Secretaria de Estado, né, e os seus órgãos federados, o desenvolvimento e a manutenção de política de educação do campo em seus respectivos sistemas. Então, aí ela tem essa responsabilidade de avaliar, de reavaliar suas propostas, de forma para lutar que, de fato, garanta-se o padrão mínimo de qualidade aceitável no contexto da educação do campo. Já no artigo 12º, trata que a educação básica do campo será preferencialmente ofertada nas próprias comunidades rurais, evitando os processos de nucleação de escolas e o deslocamento de estudantes para fora da comunidade escolar. Aí vocês vão ver que lá no parágrafo 1º vão falar sobre as estratégias de oferta de classes multisseriadas, né, que pode ser garantido para evitar esse fluxo aí de deslocamento de alunos, né, que eles de fato fiquem nas suas comunidades, mas lá no parágrafo 2º ele fala para a gente o quê? Para evitar que sejam agrupadas, né, crianças da faixa etária da educação infantil com o ensino fundamental. Então, manter no mínimo essa distinção aí de uma situação para outra, ok? E aí, gente, devem ser ofertadas, né, condições para que essas comunidades do campo elas tenham uma participação, que elas dialoguem também com
a equipe escolar sobre a sua realidade, elas precisam ser informadas e, de fato, deve ser garantido o que é dito aqui no caput deste artigo, que a população ela tem o direito, né, de estudar na sua comunidade. Então, isso deve ser muito articulado com eles e até que se chegue a uma proposta mesmo de nucleação entre campo, isso deve ser, como se diz, decidido com base no diálogo, com base no processo de discussão envolvendo a comunidade escolar. Já no parágrafo 4º, fala sobre o ensino fundamental ou médio, que pode ser integrado ou não à formação profissional e técnica. Já a nucleação intracampo poderá constituir-se desde que salvaguarde o diálogo e o respeito aos valores das comunidades atendidas. Então, mais uma vez, reafirmando, né, que os valores das comunidades devem ser levados em consideração em qualquer situação relacionada a essas estratégias de atendimento à população do campo na escola. A oferta da EJA é algo, né, que deve ser levado em consideração, deve preservar o princípio intracampo e devem aí considerar as menores distâncias possíveis. E aí a SEE, ela vai buscar em regime de colaboração que esses estudantes eles tenham o mínimo de deslocamento possível das situações de atendimento, cabendo a responsabilidade também de prover atividades de manutenção relacionadas a recursos financeiros para os municípios, tá? Que são específicos aí ao transporte escolar. Então, isso aí é algo que o Estado assume como responsabilidade também pactuada com os municípios. E aí, no artigo 15, ele trata sobre, mais uma vez, a remuneração digna e a melhoria dos planos de carreira para os profissionais de educação, formação inicial e continuada para os profissionais de educação do campo, formação específica para gestores sobre as questões relacionadas especificamente à gestão da escola do campo, englobando situações relacionadas à parte didático-pedagógico, aos recursos tecnológicos, às questões culturais e literárias dessa comunidade. Okay? Já no artigo 16º, ele trata sobre a questão da alimentação escolar. Essa alimentação escolar ela deve respeitar e garantir que a alimentação ela seja de acordo com os hábitos familiares, né, próprios do contexto predominante da escola, né, em que a escola está inserida. Tá? Então, vai respeitar essa situação na escola. Já no artigo 17 vai falar aí sobre o apoio, né, técnico e financeiro em relação às escolas do campo, mediante a transferência direta de recursos, certo? Então, falamos aí de investimento em benfeitoria, em estrutura física, melhoria das instalações, bem como aquisição de mobiliário, promoção e fortalecimento, né, da consolidação dos territórios educativos, valorizando o diálogo entre os saberes comunitários e escolares. Então, isso aí entra em pauta nesse artigo. Bom, e para finalizar, a Secretaria de Estado de Educação, em colaboração com os municípios, deve promover a criação e a implementação de mecanismos para a garantia da manutenção e desenvolvimento da educação do campo nas suas respectivas esferas de competência. Então, finalizamos aqui essa aula. Aí o Estado, mais uma vez, pontuando aquilo que é de direito, aquilo que é da sua responsabilidade, embora desde a criação dessa resolução, sabemos que ocorreram algumas mudanças muito significativas e entraram em vigência outras legislações que melhor estruturam essas atividades relacionadas à manutenção das escolas de ensino fundamental, infantil e médio. Ok? Um grande abraço para todos vocês. Encerramos aqui essa aula e espero vocês em breve na nossa próxima.